Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal através do canal Liturgia em Casa. Estamos estudando os sacramentos do terceiro grupo e chegou a vez de falarmos da família, do sacramento do matrimônio, que ocupa um lugar peculiar entre os sacramentos, porque ele já pré-existia a vinda de Cristo, como uma instituição do próprio Deus no momento em que criou o primeiro casal e lhe impôs o dever de procriar. Perante a sociedade, o contrato do cartório atribui direitos e deveres a ambas as partes. Diante de Deus, o sacramento do matrimônio exige doação, compreensão, perdão, dedicação, aceitação. A família é uma aliança de pessoas chamadas amorosamente pelo Pai para uma vida de íntima comunhão e amor que tem como modelo e fonte o amor de Cristo pela sua Igreja. Matrimônio é, portanto, vida de comunhão e participação. É doação à pessoa amada sem perda da própria identidade. É a expressão simbólica da união do Cristo e da Igreja. A Igreja é a esposa de Cristo. A essência do sacramento do matrimônio é atualizar este mistério permanente e reconhecer que a união Cristo-Igreja não é apenas uma imagem ilustrativa, mas uma realidade exemplar, um modelo para o matrimônio cristão. De uma visão jurídica do matrimônio como contrato, passa-se para uma visão eclesiológica de igreja e também mistérica. A lei perde sua força e cede espaço para uma aliança de amor. Essa aliança de amor se manifesta na celebração. Prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias da nossa vida. Os sacramentos fazem a igreja e a igreja faz os sacramentos. A família que surge é também uma manifestação pública da igreja, cuja essência é a unidade e o amor. A família é a igreja doméstica que sustenta a igreja comunidade. Se a família vai bem, a comunidade é forte. Se a família vai mal, a comunidade não prospera. Jesus eleva o matrimônio a sacramento. A relação do matrimônio com o mistério de Cristo sempre foi reconhecida pela Igreja. Mas a preocupação com a sua instituição é muito posterior. Até a Idade Média, a Igreja não incluiu o matrimônio entre os 7 sacramentos, por admitir que Cristo não instituiu o matrimônio. O matrimônio, como união de amor do homem e da mulher, já existia antes de Jesus. Era realizado no sentido das alianças e compreendia 2 momentos. O noivado, em que o jovem assinava um contrato com a família da noiva. Estabelecia-se o dote da mulher e o pai da noiva dizia ao noivo: hoje te recebo na minha família. A partir dessa celebração, eles estavam comprometidos. Perante a sociedade, era um compromisso de esposo e esposa. O noivado era o momento do contrato. Assim como hoje, os noivos primeiro assinam um contrato civil, onde se determina se a união será com comunhão de bens, com separação de bens. Perante a sociedade, já são casados, com todas as obrigações. Mas para os cristãos, o matrimônio como sacramento só acontecerá depois da bênção nupcial. Então, o que Jesus fez foi elevar essa celebração à dignidade de sacramento. Ao abençoar um casamento em Caná da Galileia, Jesus deu o pleno sentido ao matrimônio e, com a sua presença, elevou-o à categoria de sacramento, sinal que até hoje é repetido pelos ministros ordenados. É assim
que os cristãos veem o sacramento do matrimônio. Em Cristo se cumpre tudo aquilo que permite considerá-lo como a última e definitiva causa, sentido e novidade do matrimônio. Vamos tentar entender o matrimônio à luz da graça de Cristo. Existe um eu, pessoa humana, com suas qualidades e com seus defeitos. E existe um tu, também pessoa humana, com suas qualidades e seus defeitos. O matrimônio é justamente o sinal de união dessas duas realidades através do amor, da entrega, da doação, para formar o nós, a família. Só que essa entrega, essa doação é reflexo de um outro esquema, onde esse eu é Jesus Cristo e o tu, a igreja. E aqui existe, nessa relação, existe amor, doação, entrega, para que o reino seja plenamente realizado. No matrimônio, o amor de um homem e de uma mulher deve visualizar esta entrega de Jesus Cristo pela sua igreja. Ou seja, nessa mútua aceitação, nesse mútuo entrosamento, nessa mútua doação, marido e mulher, mais a sua família, formam o nós, que deve ser um reflexo disto que está ainda por acontecer, o reino plenamente realizado. Este é o ideal que buscamos. O que dizem os noivos ao se receberem mutuamente no matrimônio? Eu, fulano, recebo você, fulana, por minha esposa, e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Neste gesto de entrega, diante da comunidade reunida, estão assumindo o compromisso de ser para a sociedade a visualização do Cristo que se entregou na cruz. Ele, o esposo, que se uniu à sua esposa, a igreja, e apesar dos seus pecados, a santificou, doando-se na cruz. O sacramento do matrimônio deve nos permitir visualizar isto que é o ideal de todos os homens, o reino, a harmonia total. Os sacramentos têm este poder de expressar um objetivo a alcançar. Eles nos permitem visualizar o projeto de salvação de Deus. O casal que vive o seu matrimônio a cada instante, que renova seu compromisso e dá testemunho a cada momento, está na realidade mostrando para a sociedade não apenas a sua família, mas o próprio Jesus Cristo presente no meio do povo. O sacramento do matrimônio coloca os fiéis diante de Cristo e eles vão se comprometer a caminhar juntos. Portanto, a celebração do sacramento do matrimônio é, antes de tudo, um ato de espiritualidade e de encontro com Deus, pelo qual um casal cristão, diante de Deus e da igreja, assumem o sagrado compromisso de viver o amor e a fidelidade por toda a vida. Finalmente, podemos dizer que o sacramento do matrimônio é o consentimento, mediante o qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Com exceção do matrimônio, os outros sacramentos têm os seguintes elementos: uma matéria, pode ser água, óleo, vinho, pão. Tem a forma, que são as palavras que se dizem ao administrá-lo. Tem o ministro, que é a pessoa que o administra validamente. E tem o sujeito, que é a pessoa que o recebe. No sacramento do matrimônio, nós temos como matéria os corpos dos mesmos contratantes, que se entregam mutuamente, cedendo os direitos do próprio corpo ao outro cônjuge. Como forma,
a mútua aceitação como marido e mulher, feita por palavras ou sinais na hora em que se celebra o matrimônio. Como ministros, os próprios contraentes. E como sujeito, também os nubentes, que hão de estar habilitados para contrair o matrimônio. Dentre todos estes elementos, é preciso chamar a atenção sobre os ministros. O ministro do sacramento do matrimônio, como já foi dito, não é o sacerdote, nem o bispo, nem o diácono, que normalmente presidem essa celebração. O ministro ordenado está ali apenas como testemunha qualificada, para distingui-lo das duas testemunhas comuns que também são necessárias para a validade do sacramento. O ministro ordenado está ali para abençoar os ministros do matrimônio, que são os noivos, assim como Jesus abençoou os noivos nas bodas de Caná. Um antigo adágio cristão nos diz: as coisas santas devem ser tratadas santamente. O valor do matrimônio está na presença de Cristo, que une os dois esposos, na realidade única e invisível da ação de graças. Assim como todos os outros sacramentos, o matrimônio não pode se restringir a uma celebração litúrgica que fica no passado. O compromisso matrimonial precisa ser renovado e vivenciado a cada dia, para que cada um continue sendo o canal da graça para o outro. E assim concluímos nossa revisão de mais um tema, os sacramentos. Espero que tenha ajudado na sua caminhada de fé. Estamos preparando um novo material, talvez agora falando um pouco sobre os sacramentais. Fiquem com a bênção de Deus para mais esta semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós a bênção da paz, da saúde e da prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.